Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Depois da multiplicação dos pães, Jesus mandou que os discípulos entrassem na barca e seguissem à sua frente para o outro lado do mar, enquanto ele despediria as multidões. Depois de despedi-las, Jesus subiu ao monte para orar a sós. A noite chegou e Jesus continuava ali sozinho. A barca, porém, já longe da terra, era agitada pelas ondas, pois o vento era contrário. Pelas 3 horas da manhã, Jesus veio até os discípulos, andando sobre o mar. Quando os discípulos o avistaram, andando sobre o mar, ficaram apavorados e disseram: é um fantasma. E gritaram de medo. Jesus, porém, logo lhes disse: coragem, sou eu, não tenhais medo. Então Pedro lhe disse: Senhor, se és tu, manda-me ao teu encontro, caminhando sobre as águas. E Jesus respondeu: vem. Pedro desceu da barca e começou a andar sobre a água, em direção a Jesus. Mas quando sentiu o vento, ficou com medo, e começando a afundar, gritou: Senhor, salva-me. Jesus logo estendeu a mão, segurou Pedro e lhe disse: homem fraco na fé, por que duvidaste? Assim que subiram no barco, o vento se acalmou. Os que estavam no barco prostraram-se diante dele, dizendo: verdadeiramente, tu és o Filho de Deus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Peçamos neste momento a luz do Espírito Santo a nos iluminar para que esta palavra proclamada e agora meditada caia no nosso coração e aumente a nossa fé. Amém. Irmãos e irmãs, celebramos hoje a liturgia do 19º domingo do tempo comum. E a palavra de Deus, sendo uma palavra viva e eficaz, ela sempre tem uma boa nova para a sua vida. O trecho que nós acabamos de ouvir vai tocar a nossa realidade e, mais do que isso, vai nos transcender, abrindo-nos para uma nova realidade. Porque no milagre que Jesus faz com os discípulos, Ele também pode fazer na sua vida. Mais do que isso, Ele quer fazer na sua vida. Qual é o contexto do texto de hoje? Jesus estava com uma grande multidão. Esta multidão estava faminta. Eles tinham apenas 5 pães e 2 peixes. E Jesus faz a multiplicação, alimentando todo aquele povo e ainda sobrando 12 cestos. Logo após a multiplicação dos pães, eles queriam levar Jesus para Jerusalém e proclamá-lo rei. E esse não era o projeto de Jesus. Então agora eu quero te convidar a retomar o texto, para nós percebermos qual foi a conduta de Jesus depois desse acontecimento. Pegue aí o seu folheto, no Evangelho de hoje, Mateus capítulo 14, vamos
aos versículos 22 e 23. Encontraram? Leiamos juntos. Depois Da multiplicação dos pães, Jesus mandou que os discípulos entrassem na barca e seguissem à sua frente para o outro lado do mar, enquanto ele se despediria das multidões. Depois de despedi-las, Jesus subiu ao monte para orar a sós. A noite chegou e Jesus continuava ali sozinho. olha que interessante, enquanto a multidão queria proclamá-lo rei em Jerusalém, por causa da multiplicação dos pães, Jesus escolhe ir para onde? Para o monte, sozinho, para fazer o quê, minha gente? Para orar. O projeto de Jesus não era um projeto de um messianismo que fosse capaz apenas de encher a barriga daquele que estava com fome. Mas o projeto de Jesus era de levar a humanidade corrompida do pecado, redimindo-a para a casa do seu Pai. Por isso ele não aceita ser aclamado rei. Por isso ele não aceita ser levado para Jerusalém. Por isso ele escolhe ir sozinho para o monte, estar em comunhão com o seu Pai através da oração. Padre Max, o que esse primeiro trecho do Evangelho pode me ensinar? Não queira um Jesus, não queira uma fé, não queira uma igreja que seja capaz apenas de encher a sua barriga ou de atender às suas necessidades. Mas queira um Jesus, queira uma igreja e queira uma fé que te ajude a alcançar a vida eterna. A vida em Deus, a salvação que nos é concedida em Cristo Jesus. Esse é o convite que a palavra tem para você. Então, o primeiro movimento é o de Jesus. Ele escolhe ir para o monte, estar sozinho em oração com o Pai. Agora vem o segundo movimento, que é o dos discípulos. Ele pede aos discípulos que tome a sua barca e atravesse o mar. Então vamos entender o que é o Mar da Galileia. O Mar da Galileia não é um oceano de água salgada, mas é um grande lago de água doce que fica no coração de Israel. Todo o território de Israel, minha gente, é uma secura tremenda. É uma região com muita escassez de água. Então, um lago, imaginemos, que tinha aproximadamente 21 metros de largura por 12 de comprimento, para aquela época era considerado um mar. Por isso ele é chamado Mar da Galileia, mas na verdade é um lago, também chamado de Lago de Genezaré. E aí Jesus vai dizer para que eles tomem o seu barquinho e atravesse para o outro lado da margem. Então voltemos ao texto para ver como é que vai ser esta travessia dos discípulos. Vamos agora aos versículos 24 e 25. Vamos ler juntos? A barca, Porém, já longe da terra, era agitada pelas ondas, pois o vento era contrário. pelas 3 horas da manhã, Jesus veio até os discípulos andando sobre o mar. paremos aqui. Esta travessia não é fácil. O mar na Bíblia é considerado como o lugar do caos, o lugar que habita os monstros marinhos, o local aonde o homem não tem controle. Logo, somos
exortados pelo próprio Evangelho, que os discípulos estavam numa travessia no mar da Galileia, para nos apontar esta realidade que não é apenas dos discípulos, mas que faz parte da minha vida e também da sua vida. As realidades que navegamos e que não somos capazes de controlá-las, por mais que queiramos. Os discípulos eram pescadores experimentados, experientes, conhecia o mar da Galileia de um lado ao outro, mas nesta travessia, mesmo com muito conhecimento daquele local, eles não tiveram o controle da situação. Vamos trazer esse evangelho para a vida? Quais são as realidades que hoje você vive, que você tem conhecimento delas, mas que você não é capaz de controlá-las? Dá para parar um pouquinho e pensar? Se de repente é o casamento, é a família, o trabalho, a educação dos filhos, a relação com os pais, hoje é dia dos pais, a vivência em comunidade, a prática da fé. Qual situação hoje você está vivendo que você não tem o controle sobre ela? Então você vai fazer esse exame de consciência para trazer esta realidade diante da palavra que hoje você escuta. O Evangelho também nos apontou qual era o horário. Vocês se lembram aí, de acordo com o texto? Qual era a hora que o Evangelho nos apontou? Às 3 horas da manhã. Às vezes, atendendo as pessoas que têm insônia, depressão, muitas delas me dizem que quando perdem o sono, o horário das 3 horas é o horário da perturbação maior que elas sentem. O judeu dividia a noite em 3 ciclos, das 9 à meia-noite, da meia-noite às 3 da manhã e das 3 da manhã às 6 da manhã. Então, qual é o horário de maior turbulência? No fim da madrugada, à beira de um novo dia. E hoje você se pergunte, qual é a sua 3 horas da madrugada? Por quê? Porque é nesta hora que Jesus precisa chegar. A hora de maior angústia, a hora de maior turbulência, a hora da provação, que os discípulos estavam apavorados porque os ventos eram contrários. E sendo os ventos contrários, era tudo muito agitado pelas ondas do vento. O vento causava ondas no mar da Galileia, agitava tudo, batia contra o barco. E naquela época, minha gente, as embarcações eram muito simples. Não existia cruzeiro, esses barcos de cruzeiros tão modernos, tão grandes, tão fortes como hoje temos. Não, eram barcos feitos de madeira. Então, se a tempestade era muito grande e o barquinho era muito fraco, qual era o risco que eles corriam, minha gente? De morrerem todos afogados naquela tempestade. E o Evangelho é muito prático. O Evangelho é muito atual e dialoga com a nossa realidade. Durante esses dias, meditando o texto, rezando ele, preparando a pregação de hoje, eu comecei a me perguntar quais são os ventos contrários que fazem a minha vida ser uma vida tão agitada, tão balançada, tão turbulenta, porque era esta a realidade dos discípulos.
E cada um de nós também, nesse exercício um tanto quanto desafiador, que é de revisitar estas áreas agitadas e turbulentas da nossa vida, e muitas vezes condicionados pelo tempo presente, que nos doutrina a uma correria de vida muito grande, a uma agitação a todo momento, a termos que fazer atividades toda hora, e de repente a nossa vida se torna uma vida agitada, como aquele mar turbulento, como aqueles ventos contrários que batiam contra o barco dos discípulos. Mas diante de tudo isso, chega agora Jesus. Vamos para a parte boa do texto. Voltemos aí no Evangelho, tomemos agora os versículos 26 e 27. Vamos juntos? Quando os discípulos o avistaram, andando sobre o mar, ficaram apavorados e disseram: é um fantasma? E gritaram de medo. Jesus, porém, logo lhes disse: coragem, sou eu, não tenhais medo. Vamos repetir com bastante força e convicção essa frase de Jesus? Coragem, sou eu, não tenhais medo. Se o mar é o lugar do caos, do descontrole, aonde habitava, de acordo com a mentalidade judaica, os monstros marinhos, e que a humanidade não tem controle sobre esta mesma realidade, quem pode andar por cima dela? Quem vai andando sobre as águas aí no texto? Jesus. E é muito importante você entender este detalhe, porque ele é crucial. Na nossa vida, por mais que passemos pelo caos, pelo descontrole, pelas agitações, por realidades que superam o nosso controle, existe alguém mais forte que pode estar acima delas. E quem é Ele? Jesus. Por isso o cristão não desanima na hora da tribulação. Por isso o cristão não entrega o ponto diante da agitação e dos ventos contrários que batem sobre o barco da sua vida e da sua história, porque nós sabemos que Jesus é capaz de dominar tudo isso. Sozinho você não tem o poder de controlar os ventos contrários e as ondas agitadas. Mas você estando com Jesus, que tem o poder de fazer isso, qual é o resultado? Você experimentará a diferença. Os discípulos não poderiam conter os ventos. Os discípulos não poderiam acalmar o mar agitado. Mas Jesus anda sobre tudo isso e Jesus é capaz de fazer a diferença. Por que eu quero trazer essa reflexão para vocês? Porque hoje também somos condicionados a uma autossuficiência que eu sozinho me basto. Já não preciso mais do outro, já não preciso mais de Deus, já não preciso mais de igreja porque eu me basto. E aí de repente, essa falsa ilusão de que você é Deus, de que você resolve tudo, de que tudo está sob o seu controle e suas mãos, faz com que você leve uma vida sempre agitada e tormentada. E a palavra que é para nossa conversão, que é para nossa vida, nos abre agora um novo horizonte. Pode estar tudo agitado? Pode. Mas se você tomar a decisão de permitir com que Jesus seja o seu companheiro diário, Ele terá o poder de fazer a diferença nessa agitação, nessa tempestade, nesse vento turbulento. E
Foi isso que aconteceu. Mas vem um outro detalhe: quando Jesus chega, o que os discípulos imaginam? É um fantasma. Hoje é dia dos pais, então vamos trazer um exemplo da família. Muitos de vocês têm filhos pequenos, e às vezes as crianças têm a imaginação muito fértil, e chega a hora de dormir, escuro no quarto, fica com muito medo, de repente diz: estou vendo alguma coisa, um fantasma. Mas se o pai ou a mãe deita junto com aquela criança, ou a leva para a sua cama, o que acontece? O medo passa, o fantasma vai embora e a criança dorme tranquilamente. Porque o fantasma não existe, o fantasma é fruto do medo. Não é assim com a criança? E agora, esse exemplo concreto da família, da vida, é para que nós entendamos o Evangelho. Se a turbulência estava muito grande, minha gente, os discípulos estavam com medo. E o medo faz com que eles vejam em Jesus apenas um fantasma. E agora eu te pergunto: como você vê Jesus? Ele é o Senhor da sua vida, capaz de controlar as turbulências, ou ele não passa de um fantasma? Não se torne refém do seu medo, que quer te convencer que Jesus é um fantasma. Enfrente o seu medo e permita com que a força de Jesus seja capaz de vencê-lo. Não queira também uma religião do medo. Isso tem me preocupado tanto, minha gente. Com tantas pregações, com tantos vídeos, com tantos líderes religiosos, fazendo o povo refém de uma religião do medo, de um Deus que impõe medo. E Jesus faz o contrário. Jesus, na vida dos discípulos, vai dissipá-los do medo, vai tirá-los do medo e vai abri-los um novo horizonte. Não queira ser você refém de um pregador ou de uma pregadora de uma religião do medo. Não queira ser seguidor de um Deus de estereótipo que te passa medo. Mas faça uma experiência de fé autêntica com Jesus, que hoje te diz: coragem, não tenhas medo. A experiência com Jesus é diferente. Ele não nos faz refém do medo, pelo contrário, Ele é capaz de nos libertar do medo. Então escolha uma prática de fé que seja libertadora e que não seja castradora ou refém deste mesmo medo. Depois disso, nós vimos a palavra de ordem que dissipa o medo. Coragem, sou eu, não tenhais medo. Então, todas as vezes que os seus fantasmas estiverem te atormentando demais, diga para eles: coragem, não tenhas medo. Quando você estiver passando por uma turbulência, na qual você não tem o controle, e que você sente ameaçado por ela, achando que vai afundar, diga para esta mesma turbulência: coragem, não tenhais medo. O Papa Francisco, agora na Praça de São Pedro, no Ângelus, disse assim: o que fazer na hora da tempestade? Duas coisas. A primeira, convidar Jesus. E a segunda, acolher a palavra dele, o que ele está dizendo. Vamos ver agora no texto, o que supera essa turbulência, essa tempestade. Vamos aos versículos 28, 29 e 30. Vamos juntos?
Então Pedro lhe disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro, caminhando sobre a água. e Jesus respondeu: Vem. Pedro desceu da barca e começou a andar sobre a água em direção a Jesus. Mas Quando sentiu o vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou: Senhor, salva-me. Agora vem uma realidade muito concreta. A experiência de Pedro, que fala em nome dos 12. Reconheceram agora que não é fantasma, mas que é Jesus. Mas é necessário uma prova. Minha gente, Pedro pede. Pedro é atendido e Pedro não dá conta de viver o que pediu. Olha que interessante isso. Pedro pede para Jesus: se és tu, permita-me que eu caminhe sobre as águas como tu. E Jesus atendeu o pedido, dizendo para Pedro: vem. Pedro até começou a andar sobre as águas, porque estava com os olhos fixos em Jesus. Mas quando o vento bateu, minha gente, e Pedro sentiu as ondas agitadas embaixo dos seus pés, ele tirou os olhos de Jesus e passou os olhos para onde? Para a tempestade. E aí, o que aconteceu? Pedro começou a afundar. E pode ser que isso também aconteça na minha vida e na sua vida. Eu peço coisas a Jesus, Jesus me conceda, mas eu não tenho condições de viver o que eu pedi. E por que Pedro não teve condições de viver o que ele pediu? Porque ele deixou de fixar os olhos em Jesus para fixar os olhos onde? Na tempestade. Enquanto ele olhava para Jesus, ele caminhava sobre as águas. Mas quando o vento ficou mais forte, a onda aumentou e ele olhou para baixo, o que aconteceu? Pedro foi afundando. E na nossa vida não é diferente. Se eu tiro os olhos fixos de Jesus, o que pode acontecer comigo? Afundar. Então hoje você também é convidado a esta experiência. Mesmo em meio às tempestades, às dificuldades da vida, permanecer com seus olhos fixos em Jesus. Aqui está a garantia de atravessar a tempestade sem ser imerso nela. Porque tempestade, dificuldade, problema, todos nós temos. E não criemos a doce ilusão que eles não existirão, porque isso é utopia, não é realidade. Mas agora você é habilitado por uma força, por uma graça que faz de você firme e forte diante da tempestade. Olhos fixos em Jesus, e não no problema, e não na dor, e não na perca. Olhos fixos em Jesus. É isso que vai te garantir o equilíbrio para andar sobre as águas. É isso que vai te garantir a força que te é necessária para vencer as tribulações do cotidiano. São os olhos fixos em Jesus que te dará a meta de uma vida cheia de esperança, cheia de ânimo, porque hoje Ele te diz: coragem, não tenhas medo, não viva refém de fantasmas, das suas insônias, dos seus monstros interiores, mas se abra para uma nova travessia que somente Jesus
pode realizar em ti. Olha a força do Evangelho. Vamos encerrar o texto, lá onde paramos. Jesus, versículo 31. Jesus logo estendeu a mão, segurou Pedro e lhe disse: homem, fraco na fé, por que duvidastes? assim Que subiram no barco, o vento se acalmou. Os que estavam no barco prostaram-se diante dele, dizendo: verdadeiramente tu és o Filho de Deus. eu sou fascinado pela pedagogia de Jesus. Porque no Evangelho de hoje, Jesus fez duas coisas que me chamou muita atenção. Jesus controlou o caos das forças que antepõem contra a humanidade. Mas Jesus foi capaz de fazer uma obra de fé na vida de Pedro e dos seus companheiros. Jesus não só conteve a multidão cósmica, do vento, da água, das ondas, mas Jesus fez uma obra de fé na vida daquelas pessoas. E isso é muito latente para cada um. Porque de repente, diante da tempestade que está à minha volta, eu quero que Jesus só controle a tempestade, o problema, a dificuldade, a turbulência. Mas eu quero dizer para você que Jesus pode fazer isso, mas Jesus também quer realizar uma obra na sua vida, no seu coração, uma obra nova de fé, para fazer de você uma pessoa nova. São os dois movimentos do milagre de hoje, externo da natureza do cosmos, mas também interno da vida humana que te habita. Pedro foi fraco na fé e Jesus aponta o problema. Então o problema não era somente externo, do vento, da agitação, das ondas, mas o problema também era interno, da falta de fé. E esta realidade continua a bater a nossa porta. Temos as turbulências do lado de fora que nos agitam, mas temos também as realidades internas, que Jesus precisa alcançar. E naquele momento, Jesus estendeu a mão, segurou Pedro e lhe disse: aqui está a pedagogia de Jesus. Ele vem ao encontro, Ele não te deixa perecer, Ele não é indiferente ao seu sofrimento. Vindo ao seu encontro, Ele te estende a mão. Mas você não pode ser uma criança mimada, dando birra, querendo tudo do seu jeito. Você tem que estender a mão para segurar a mão que está estendida para você. Porque somente esta mão é capaz de fazer você levantar diante da tempestade. E aí Jesus estende a mão, segura a mão de Pedro, o levanta, e na mão de Jesus ele tem a segurança de permanecer de pé. Sozinho ia afundar, ia cair, ia morrer afogado, mas agora uma mão lhe segura, lhe fortalece, lhe enche de coragem, de ânimo, dissipa o medo e faz de Pedro um homem de fé. Queira que nesse dia dos pais Jesus segure a sua mão, te levante, te faça um pai de fé, te faça uma mãe de fé, te faça um filho de fé, me faça um padre de fé. Homens e mulheres cheios de fé. E naquele momento subiram no barco e o vento se acalmou. Eu fiquei também muito impactado na liturgia de hoje e vou partilhar com vocês o que eu experimentei por primeiro.
O Evangelho nos aponta a turbulência do vento forte. E a primeira leitura, lá do Antigo Testamento, com o profeta Elias, nos fala de que jeito Deus se manifesta. Dá para lembrar da primeira leitura? Se não der, volte aí rapidamente na primeira leitura de hoje. O Senhor se manifesta, olha lá no final do texto. Passou um terremoto, mas não era o Senhor. Veio um fogo, mas o Senhor não estava. E depois do fogo ouviu-se o murmúrio de uma leve brisa. Ouvindo isso, Elias cobriu o rosto com o manto e saiu-se e pôs a entrada da gruta. Como é que Deus se manifestou lá com Elias? Como uma breve, uma suave brisa. O que o Evangelho acabou de nos dizer? Assim que Jesus subiu no barco, o vento se acalmou. E por que esse Evangelho me deu umas chicotadas, gente? Porque eu comecei a me perguntar: qual vento toca a minha vida? O vento da tempestade ou a brisa suave de Deus? E eu quero trazer essa mesma questão para você hoje. Qual vento toca a sua vida? O vento da tempestade, da turbulência, das ondas agitadas, ou a brisa suave de Deus? E por que te questionar disso? Porque o seu coração tem sede de brisa suave. Você, nas ânsias mais profundas da sua alma, tem sede de brisa suave. Então nós vamos encerrar esse momento de escuta da palavra, pedindo o que o Senhor quer nos dar: brisa suave, paz no coração, equilíbrio interior, porque não estamos sozinhos. Coragem, sou eu, não tenhas medo. Vamos então fazer esse exercício agora. Deixe o seu folheto de lado, se tiver alguma coisa sobre o seu colo. Se te ajudar a rezar, a fechar os olhos, incline sua cabeça. E põe a mão sobre o seu coração, cede das suas emoções, dos seus sentimentos. E se pergunte agora: quais são as agitações que te maltratam? Quais são as agitações que te dominam, que fazem de você também uma pessoa agitada? Quais são as tempestades que hoje você vive, que você já não tem mais controle sobre elas? Vai repetindo as palavras de Jesus: coragem, não tenhas medo. Coragem, não tenhas medo. Coragem, não tenhas medo. Peça a Jesus que toda tempestade, sob o poder dele, seja transformada em brisa suave. Peça a Jesus que transforme a sua turbulência em paz, porque o seu coração tem sede da paz de Deus. Deus se manifesta como brisa leve e suave. Peça o vento de Deus que sopre sobre você. Porque tendes medo, porque tendes
tendes medo? Por que tendes medo? Por que tendes medo? Por que tendes medo? Por que tendes medo? Acalma minha tempestade, acalma o meu coração, devolve a paz que vem de ti, Senhor. Aumenta minha fé em ti, não me deixas fraquejar jamais. O som da tua voz tudo vai calar, só preciso esperar. A tempestade vai acalmar. Acalma minha tempestade, quem sabe canta. Acalma minha tempestade, acalma o meu coração, devolve a paz que vem de ti, Senhor. Aumenta minha fé em ti, não me deixas fraquejar jamais. O som da tua voz tudo vai calar, só preciso esperar. A tempestade vai acalmar. Oh, 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 oh. A tempestade vai acalmar.